bem razoável, né? Que eles tinham um homem imenso. Mas, irmãs e irmãos, o que acontece quando alguém encontra outros que não são aqueles que têm a proteção ou a direção de Deus, é a mesma coisa. Mas quando você se depara com alguém capacitado, usado, protegido e direcionado por Deus, ali vai mudar a situação, irmão. E Davi sai para ir ver como é que estão os seus irmãos. Quantas vezes a gente não sai pensando que vai fazer alguma coisa e algo diferente acontece? Mas é necessário fazer, sabe o que, amada igreja? Ficar atento. Porque o pastor disse aqui que às vezes passa as oportunidades pela nossa mão. Eu quero te dizer que Davi, ungido rei, ele chega ali para ver o que está acontecendo, para colher notícias e levar seu pai, porque naturalmente ele está preocupado, porque não é outra coisa que não seja um momento de guerra, de batalha. A preocupação é normal. E agora, ele chega lá e depara com aquela situação, aquele gigante afrontando o Deus Todo-Poderoso. O exército de Deus capacitou. Mas o interessante é, amados irmãos, que muitas vezes no decorrer de nossa caminhada, a gente olha mais para a dificuldade, olha mais para aquilo que é concreto, aquilo que a gente pensa que é aquilo, e esquece de olhar para o nosso Deus, que é aquele que te capacita e que não precisa de acrescento de nada, porque Ele é suficiente para tudo. Tu estás entendendo? E Davi chega ali e ouve aquilo. Deus já tinha preparado aquela cena. Davi precisava ser conhecido. Não tinha agora esse celular que eu e você não larga mais para nada, para que fosse divulgado aquela história, para que de boca em boca chegasse aos confins que existia alguém usado por Deus e que fazia a diferença. Eu e você vamos fazer a diferença nessa geração. Não importa se nós temos 16, 15 ou 60 anos ou 80, o nosso Deus ainda é o mesmo e Ele não precisa disso. Eu tenho visto muito por aí que quando se fala em culto de jovem, pastor, a gente tem ouvido alguém diminuir tanto os jovens, mas quando eu olho para a minha Bíblia e começo a ler a história e começo a ver tudo que tem aqui dentro, eu vejo que o Senhor tem contado muito com o jovem. Vamos para Daniel, vamos para José, meu irmão é jovem. Eu não estou querendo dizer que ele não conta com os mais velhos. Entendam o que eu quero dizer, mas eu tenho ouvido, pastor, porque eu trabalhei com jovem e vi tantos pregadores chegar na nossa igreja e dar uma surra no jovem, tirando até mesmo a vontade de fazer algo. Eu quero dizer que Deus usou e te usa. Creia, o que Deus quer é que nós cremos nele. Esse é necessário. Deus muda até aquilo que Ele está fazendo, até aquilo que Ele permitiu. Se nós estamos passando por alguma dificuldade, e se foi Deus que permitiu, Ele diz assim: lá, se o meu povo se converter dos seus caminhos maus, me buscar, me orar e orar, eu ouvirei do céu e sararei a terra. Isto é a palavra de Deus, porque Ele não está preocupado com as condições, o que esteja acontecendo. Ele está pronto para ouvir a oração daquele que crê e ouve a palavra do Senhor. E agora esse jovem chega lá, olha todo aquele exército. Eu também presto atenção numa coisa, gente. Eu sei que a gente pode dizer assim, mas Deus tinha preparado tudo aquilo para Davi chegar, entrar em cena e mostrar quem ele era. Mas eu quero dizer que ali tinha tanta gente que era chamada povo de Deus, mas não estava na condição de Davi. Ah, mas agora ele já estava ungido, sim, mas eles eram o povo de Deus também. É incrível, irmão, como a história de Deus é. O pastor falou aqui uma coisa interessante sobre como convidaram ele para assumir a igreja. E eu tenho um grande amigo meu que ele tem convicção do chamado dele. E foi entregue a ele, não foi, não diminuindo
que não era aquilo que Deus queria. Não foi o homem que chamou. E eu, se já admirava aquele homem, eu passei a admirar mais. Porque ele preferiu seguir o chamado de Deus. E permaneceu no ministério que ele estava ali. E agora Davi chega, ouve e começa a perguntar. E começa a procurar saber como, o que, como, que foi, por quê, né? Que a gente faz muitas perguntas antes de tentar fazer algo para Deus. Queremos achar o motivo, o porquê, o para quê.